refúgio para nós, de geração em geração, antes que os montes viessem a ser. Olá, meu prezado e minha prezada, com grande satisfação e que eu venho até vocês nesse nosso novo programa chamado DJ Brasil, Desperta a Justiça do Brasil. Eu gostaria de dar essa palavra introdutória para a questão judicial da nossa nação. Como a questão judicial da nossa nação tem tratado de assuntos que é de fórum judicial tomá-los e executá-los de acordo ao Código Penal, à lei penal. Eu gostaria de trazer e trabalhar nesse nosso primeiro momento, nesse primeiro quadro, acerca de que postura as autoridades da nossa nação deveria ter porque não estão tendo diante de um fato, seja ele do mais banal ao mais grau hediondo de criminalidade. E a palavra de Deus, como luz e lâmpada para os nossos pés, ela tem para nós resposta de como as autoridades da nossa nação deveria se portar ante os fatos corriqueiros do dia a dia, quando uma questão deve ser julgada. Então a minha palavra é para você, autoridade, magistrado, civis e do Poder Judiciário, para que vocês possam olhar para a palavra de Deus e tomar como baliza e norte, direção, como vocês deveriam se comportar diante de um fato, diante de uma situação judicial. A palavra de Deus em Deuteronômio diz que Moisés e o povo judeu havia crescido e havia se multiplicado como a areia do mar e como as estrelas do céu. Moisés chega a dizer ao povo para que o povo escolhesse homens inteligentes, homens sábios, homens experimentados para ajudar na caminhada do povo judeu. Moisés diz que ele já estava cansado e jamais não suportava o peso daquela nação. As brigas, as contendas que havia entre o povo judeu enquanto caminhava pelo deserto rumo a Canaã. Então Moisés convoca o povo judeu para escolher autoridades para ser delegadas, para ajudar Moisés naquela missão tão nobre e tão penosa que era guiar o povo judeu até a terra Canaã, a terra prometida. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus como nossa referência, regra de fé e prática, nós observamos aqui sinais de como as coisas aconteciam. A nação judia tinha crescido, como foi dito aqui, como as estrelas do céu e a areia da praia. E as pessoas ali, com as suas demandas, vinham até Moisés, e Moisés estava sozinho para julgar aquelas questões do povo judeu. Então Moisés diz: vocês precisam escolher homens inteligentes, homens sábios, homens que sejam experimentados. A minha pergunta é: que tipo de governantes tem regido o nosso país? Que tipo de líderes nós temos escolhido para a nossa nação? O voto vai acontecer logo em outubro. A eleição eleitoral, a questão eleitoral já está se aproximando. E que tipo de governante você e eu estaremos colocando no governo? Então, é uma palavra para você, governante, diretamente para você, juiz e autoridade. Os homens da nossa nação são homens sábios, inteligentes, são homens experimentados, mas são homens que na sua maioria têm utilizado a sua sapiência, o seu conhecimento para perverter o caminho do justo, para perverter a lei, para não cumprir a lei. Então esses homens estão usando a sua sapiência para burlar a lei, para se beneficiar com a lei. Eu digo a você, ou melhor, a palavra de Deus exorta para você. Deus pedirá conta a você, autoridade magistral, seja ela que tipo de autoridade for, seja
um vereador, um senador, um deputado, um prefeito, né, ao juiz do país, a autoridade máxima da nação, o juiz. Deus cobrará de você, porque Deus levanta autoridade na terra para governar o mundo com justiça, para estabelecer a paz entre os cidadãos. Então Deus cobrará de cada um. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então eu gostaria de trazer para vocês aqui em Deuteronômio, capítulo 16, versos de número 18 a 20. O que a palavra de Deus fala acerca da autoridade? Diz a palavra de Deus: juízes e oficiais constituirás. Deus ordenou Moisés a constituir juízes, né, e oficiais de autoridade. Para quê? Porque Deus faz isso para julgar a causa do povo. Então Deus é o Senhor de toda a autoridade, é Deus que levanta a autoridade. Em Romanos capítulo 13, diz que Deus levanta, não existe nenhuma autoridade constituída que não tenha sido levantada por Deus. Então Deus levanta a autoridade, mas para quê? Para julgar a causa do povo. Então a primeira realidade, Deus levanta a autoridade para julgar a causa do povo. E segunda realidade é de que maneira essas autoridades que são levantadas deveriam se comportar, devem se comportar. E no versículo 19 diz: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas. Então aqui a postura da liderança do país, a postura do advogado, a postura do juiz, né, deve ser uma postura aonde não deve o que torcer, perverter o direito do povo e não fazer acepção de pessoas, nem tomará suborno. As autoridades não podem receber suborno para prevalecer esse ou aquele em detrimento do fato que está sendo colocado em causa. Então essa é a postura daquele que está investido de autoridade judicial. Eles devem julgar a causa do povo de maneira justa, de maneira reta, não aceitando suborno, né? Então a palavra de Deus diz para você, juiz e magistrado, para julgar a causa do povo com justiça e com retidão. A questão aqui, a terceira e última realidade, é que a justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Moisés, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, este povo deve lembrar do voto que fizeram, deve lembrar do voto que fizeram, para julgar a causa com justiça, com equidade, com retidão, né? Seguirás a justiça somente. É isso que diz a palavra de Deus. Essas pessoas que vão para as faculdades, né, e estudam advocacia, se tornam advogados, se tornam delegados, se tornam juízes, magistrados de maior autoridade no nosso país. Eles fazem um juramento, jura somente pela justiça, a cumprir somente a justiça. E eu pergunto, será que a justiça da nossa nação está seguindo somente a justiça e se preocupando somente com a justiça? De maneira alguma. Nós estamos aqui em protesto, indignados com esse desmando e desmantelo que está permeando a nossa nação. A nossa nação está perecendo por falta de homens não sábios, inteligentes, nem homens por falta de experimento, homens experimentados, homens experientes. A nação está sofrendo por homens que não temem a Deus, homens que não temem a palavra do Senhor. Quando Deus levanta homens na nossa nação que tema a sua palavra e faça valer a palavra de Deus, assim a nação terá na sua história tempos de refrigério, tempos de paz, tempos de bonança. Volto a dizer, essa palavra e esse programa que nós estamos fazendo aqui, na direção e na ordem do Espírito Santo de Deus, é para chamar e despertar as autoridades da nossa nação. E que você, como difusor desse trabalho, possa seguir além e protestar. A palavra de Deus fala que a gente só deve estar submissa à autoridade
quando esta está em consonância com a palavra de Deus. Mas quando esta autoridade não está em consonância, em harmonia com a palavra de Deus, afinada no seu comportamento, nós devemos rechaçá-las, nós devemos repugná-las, nós devemos execrá-las e chamar a atenção para o comportamento antagônico daquilo que eles votaram quando fizeram o voto de julgar de maneira justa, de maneira reta, de maneira sábia e com temor, olhando para a causa do povo. As nossas autoridades do país não têm olhado a causa do povo, elas têm pervertido o direito do justo, elas têm burlado a lei, né? E Deus cobrará de você a autoridade. Você que tem autoridade nas mãos para julgar, para condenar e para soltar, né? Os bandidos, os malandros, os meliantes estão soltos, causando terror na nação, e vocês têm sido amistoso e parcial. Vocês têm sido parcial no julgamento, e Deus cobrará de vocês que têm sido parcial no julgamento. E é por esta razão que a nossa nação está aí. E o DJ Brasil está aqui para protestar, para manifestar a nossa indignação contra a questão da impunidade judicial. Nós estamos aqui e a nossa voz aqui é a voz somada a muitas vozes do nosso país com a questão da impunidade judicial. Nesse primeiro quadro eu queria abordar e chamar a atenção para essa questão da postura do magistrado civil, do juiz, do advogado, que eles precisam saber que são autoridades levantadas por Deus para julgar as causas do povo de maneira justa, de maneira reta, não pervertendo o direito, não prevalecendo esse ou aquela pessoa, mas julgar de maneira imparcial. Deve-se lembrar que a esfinge, a estátua, né, ela tem uma venda nos olhos, uma balança na mão, representando para nós que a justiça ela age de maneira imparcial, ela tem que ser justa, tem que ser justa. E lembrando que essas autoridades devem lembrar do voto que fizeram. Julgar a nação com justiça. A palavra de Deus ordena que vocês julguem a nação com justiça. Julguem a nação com justiça, com retidão. Porque povos, pessoas têm sido mutiladas. Pessoas, famílias inteiras têm sido lesadas na sua consciência, lesadas na sua vida, quando estas buscam as autoridades da nossa nação e estas autoridades não têm feito nada. Não têm feito nada. E aí o povo fica à mercê de quem? Somente esperando a justiça de Deus. Se a justiça da terra falhar, a de Deus não falhará, porque Deus cobrará de cada um, cobrará de você, autoridade que foi levantada para reger a nação com sabedoria, com retidão e com temor do Senhor, fazendo valer a causa do humilde e do justo e do necessitado. Que Deus abençoe essa nação e que o DJ Brasil esteja aqui para protestar e ser a voz do povo. E desde já agradeço aqui as minhas condolências e os meus sentimentos para as famílias enlutadas, da nossa nação, que foram vitimadas por violências cruciais, que no próximo quadro estaremos trabalhando aqui outros assuntos. Mas em primeira instância eu gostaria de chamar a atenção das autoridades do nosso país. Você foi levantado por Deus. Vocês foram levantados por Deus para julgar a nação com justiça e retidão. E que você, autoridade, lembre do voto que você fez. Julgar com justiça, somente com a justiça. Que Deus abençoe a nossa nação e abençoe os magistrados, que eles tenham temor de Deus e julguem com retidão a nossa nação. Amém. Bernardo é Senhor, sempre e sempre tu.